Quando não a persegue, a primeira coisa que acontece é uma interrupção súbita no padrão emocional em que ela se apoiava inconscientemente. A sua ausência de perseguição remove a previsibilidade, e a previsibilidade é o que permite à mente relaxar e deixar de prestar atenção. Uma vez quebrado este padrão, a mente dela começa a preencher as lacunas que já não ocupa. A falta de esforço da sua parte não é interpretada como indiferença à partida, mas como um puzzle que exige resolução. Os puzzles ativam ciclos de pensamento, e os ciclos de pensamento são o que mantém alguém mentalmente envolvido. O envolvimento sem segurança transforma-se em pensamento constante. Outra mudança poderosa ocorre quando a pressão emocional desaparece e é substituída por espaço emocional. A perseguição cria pressão, mesmo quando as intenções são boas, porque retira a necessidade da outra pessoa de investir mentalmente. Quando a pressão desaparece, o espaço expande-se e o espaço convida à curiosidade. A curiosidade é impulsionada pela incerteza, não pela disponibilidade. Sem que a persiga, ela começa a perguntar-se o que mudou e por que razão mudou. Esta dúvida redireciona lentamente o foco dela de volta para si. Quando deixa de perseguir, o seu valor emocional deixa de ser diluído pela sobreexposição. A disponibilidade constante faz com que a presença pareça comum, mesmo que seja significativa. A escassez, quando natural e não manipuladora, obriga a mente a reavaliar o valor. Esta reavaliação acontece geralmente internamente e silenciosamente. Ao recordar interações passadas, as suas palavras e ações podem ter mais peso do que antes. O peso cria gravidade emocional e a gravidade puxa os pensamentos para trás repetidamente. Outra coisa que acontece é uma alteração no controle emocional. Perseguir coloca o ímpeto emocional nas mãos dela, porque ela sabe que se vai continuar a aproximar. Quando se para, o ímpeto neutraliza-se e a neutralidade cria desequilíbrio. Os seres humanos sentem-se desconfortáveis com o desequilíbrio, especialmente o desequilíbrio emocional. Ela pode não o reconhecer conscientemente, mas a perda de controle emocional desencadeia questionamentos internos. O questionamento é a porta de entrada para a obsessão. O seu silêncio ou esforço reduzido também remove a segurança emocional, da qual a mente depende subconscientemente. A segurança diz ao cérebro que tudo está estável e resolvido. Sem ela, o cérebro mantém-se alerta. O estado de alerta aumenta a atividade mental em torno da fonte de incerteza. Torna-se essa fonte, não por estar presente, mas por não estar. A ausência, combinada com uma ligação prévia, torna-se mentalmente ensurdecedora. Quando não a persegue, também deixa de alimentar diretamente o seu ego emocional. A atenção valida a percepção, e a percepção molda a certeza. Sem validação constante, a certeza enfraquece. Quando a certeza enfraquece, começa a reflexão. A reflexão obriga-a a considerar como pode ter interpretado mal a sua posição emocional. Esta reconsideração faz com que os pensamentos dela voltem para si. Outra mudança subtil é que deixa de competir pela aprovação emocional. Perseguir coloca muitas vezes alguém na posição de provar o seu valor. Quando se afasta desta dinâmica, o seu valor passa a ser presumido em vez de negociado. O valor presumido é mais poderoso do que o valor argumentado. O poder muda silenciosamente quando o esforço desaparece. Esta mudança silenciosa é sentida antes de ser compreendida. Ela também começará a notar contrastes emocionais nas suas interações com os outros. As conversas podem parecer mais superficiais, as respostas menos fundamentadas ou o fluxo emocional menos natural. O contraste aguça a memória. A memória destaca o que lhe pareceu diferente. Quando a diferença é reconhecida após uma perda, esta torna-se amplificada. A amplificação alimenta a repetição mental. Não perseguir também muda a forma como ela interpreta a sua confiança. A confiança que não necessita de validação transmite uma sensação de estabilidade e autossuficiência.
A estabilidade é atraente porque sinaliza independência emocional. A independência emocional desafia as crenças sobre o controlo. Quando estas crenças são quebradas, a curiosidade toma conta. A curiosidade mantém a mente a circular pela questão ainda sem resposta sobre si. Outro efeito é o surgimento da apreciação tardia. A apreciação chega muitas vezes tarde demais porque requer a ausência para revelar o valor. Quando se deixa de perseguir, o esforço só se torna visível em retrospectiva. A retrospectiva reformula as experiências emocionais. As experiências reformuladas carregam um novo significado emocional. Este significado puxa os seus pensamentos para trás repetidamente. Ela pode também experimentar inversão emocional, em que o que antes parecia escolha começa a parecer perda. Enquanto a perseguia, ela sentia-se no controlo do acesso. Quando para, o acesso torna-se incerto. A incerteza muda a perspectiva emocional da posse para a possibilidade. A possibilidade parece mais leve do que a perda, mas consome mais a mente. Pensamentos que consomem criam fixação. Quando não persegue, também deixa de confirmar as expectativas dela. As expectativas são atalhos mentais que reduzem o pensamento. Quando as expectativas falham, o cérebro precisa de trabalhar mais. Um trabalho mental mais árduo aumenta o foco na variável inesperada. Você torna-se essa variável. A mente não se desprende facilmente das expectativas não resolvidas. Outra coisa que acontece é que a memória emocional se torna seletiva. A mente começa a filtrar momentos que apoiaram a ligação em vez da distância. A memória seletiva fortalece o vínculo emocional. O apego sem interação intensifica o diálogo interno. O diálogo interno mantém a pessoa a pensar sem estímulos externos. Este ciclo é poderoso. A sua ausência de interesse pode também desencadear uma autoavaliação da parte dela. Ela pode começar a questionar se calculou mal o seu interesse ou se subestimou os seus limites emocionais. A autoavaliação é desconfortável porque desafia a autoimagem. O desconforto leva à ruminação. A ruminação traz repetidamente a sua imagem para o foco. Não correr atrás também confere integridade emocional à sua presença. A integridade significa que as suas ações estão alinhadas com o autorrespeito. O autorrespeito é sentido emocionalmente, não logicamente. Quando alguém se apercebe do autorrespeito, reavalia como o posicionou mentalmente. O reposicionamento altera a hierarquia emocional. As mudanças na hierarquia causam tensão interna, o que mantém os pensamentos ativos. Outro efeito é que a tensão emocional substitui o conforto emocional. O conforto permite que a mente descanse. A tensão mantém-na alerta. O estado de alerta leva à monitorização, à curiosidade e à verificação mental. Torna-se um ponto de tensão não resolvida. Tensão sem resolução equivale a pensamentos contínuos. Ela também pode começar a imaginar cenários que o envolvam em vez de reagir a cenários reais. A imaginação preenche o espaço deixado pela ausência. Os cenários imaginados parecem geralmente mais intensos do que a realidade. A intensidade aumenta o envolvimento emocional. O envolvimento sem conclusão fortalece a fixação. A fixação mantém-no mentalmente presente. Quando não corre atrás, o tempo começa a trabalhar a seu favor em vez de contra si. A gratificação imediata desaparece rapidamente, mas o processamento emocional tardio aprofunda o impacto. Com o passar do tempo, as emoções não resolvidas tornam-se mais pesadas em vez de mais leves. O peso emocional aumenta a frequência da memória. A frequência fortalece o apego mental. Outra coisa que acontece é que o silêncio emocional dá mais ressonância às suas palavras passadas. Sem novos estímulos, a mente repete conversas antigas. A repetição acrescenta novas interpretações. Novas interpretações alteram o tom emocional. A mudança de tom pode aumentar a profundidade emocional. A profundidade mantém a mente a regressar. Ela também pode começar a sentir um medo subtil da finalidade. Persegui-la tranquiliza-a, dando a entender que a porta está sempre aberta.
Não a perseguir introduz a ideia de que a porta pode fechar-se sem aviso prévio. O medo da finalidade aguça a atenção. A atenção gravita para o que parece estar em risco. Você torna-se o foco desse risco. Quando não a persegue, uma novidade que acontece é que o ímpeto emocional se transfere lentamente para dentro, em vez de para fora. Em vez de responder às suas ações, ela começa a reagir aos próprios pensamentos sobre si. Esta interiorização é poderosa porque as emoções que vivem dentro da mente crescem sem interferências externas. Sem novas mensagens, chamadas ou reafirmações, a imaginação dela começa a completar ciclos emocionais inacabados. A mente não gosta de ciclos inacabados, por isso continua a regressar a eles repetidamente. Cada retorno aprofunda a impressão emocional em vez de a resolver. Outra mudança ocorre quando a sua ausência remove o ruído emocional do ambiente dela. A interação constante cria ruído que mantém as emoções superficiais e familiares. Quando este ruído desaparece, o silêncio cria contraste. O contraste amplifica a memória e o sentimento. Neste espaço silencioso, até mesmo pequenos momentos passados consigo podem parecer maiores e mais significativos. O significado amplificado pelo silêncio tende a persistir. Quando não a persegue, também interrompe o ciclo de recompensa que ela associava inconscientemente à sua atenção. A procura regular torna-se um reforço emocional previsível. A previsibilidade entorpece a consciência emocional com o tempo. Assim que o reforço cessa, o cérebro procura o estímulo ausente. A procura cria fixação mental. A fixação mantém os pensamentos dela a girar em torno de si, mesmo quando ela tenta concentrar-se noutro lugar. Outro efeito novo é que a sua contenção emocional reformula as suas intenções na mente dela. Em vez de o ver como alguém que procura validação, ela pode começar a percebê-lo como alguém centrado e autônomo. O comportamento centrado desafia as suposições que ela possa ter feito sobre o acesso emocional. Quando as suposições são quebradas, a curiosidade preenche a lacuna. A curiosidade não desaparece facilmente, porque se alimenta de perguntas sem resposta. Essas perguntas continuam a ressurgir na minha mente. Não perseguir também cria uma sensação de independência emocional que aumenta subtilmente o valor percebido. A independência sugere escolha em vez de necessidade. A escolha implica confiança, e a confiança altera a hierarquia emocional. Quando a hierarquia muda, a mente reavalia a que lugar a pessoa pertence emocionalmente. A reavaliação requer tempo e reflexão repetida. Esta reflexão repetida transforma-se em fixação. Outra coisa que acontece é que a responsabilidade emocional se desloca subtilmente para ela. Enquanto a perseguia, o movimento emocional parecia ser impulsionado por si. Quando para, ela torna-se consciente da sua própria inação. A consciência da inação gera interrogações. Os questionamentos convidam à introspeção. A introspeção regressa frequentemente à pessoa que deixou de tentar. Quando não persegue, a ambiguidade emocional aumenta em vez de diminuir. A ambiguidade mantém a mente ativa, porque a clareza permite o encerramento. Sem clareza, o cérebro mantém-se alerta. O estado de alerta alimenta a imaginação. A imaginação exagera as possibilidades emocionais. Estas possibilidades exageradas mantêm no presente nos pensamentos dela. Outro resultado novo é que o ritmo emocional se torna distorcido na sua percepção. Os momentos consigo podem começar a parecer mais próximos ou mais significativos do que realmente foram. A memória emocional remodela as linhas temporais para intensificar os sentimentos. A memória intensificada aumenta o apego. O apego sem interação cria saudade. A saudade mantém a mente envolvida. A sua falta de interesse também pode destacar contrastes emocionais na vida diária dela. As interações com outras pessoas podem parecer transacionais ou superficiais em comparação. A comparação aprofunda a apreciação pela profundidade emocional anteriormente experimentada. A apreciação após uma perda parece mais pesada do que a apreciação durante a presença. Este peso traduz-se em pensamentos frequentes.
Quando não a persegue, também deixa de confirmar a sua influência emocional. A influência emocional existe quando uma pessoa está sempre à procura de algo. Afastar-se retira essa influência. A perda de influência cria desconforto. O desconforto leva a uma revisão mental de como a dinâmica mudou. A revisão concentra-se naturalmente em si. Outra mudança subtil é que a segurança emocional é substituída pela curiosidade emocional. A segurança permite o descanso emocional. A curiosidade impede o descanso. Quando a mente não consegue descansar, revisita repetidamente a fonte da curiosidade. Você torna-se essa fonte ao não a perseguir. Mantém-no mentalmente ativo sem esforço. Não perseguir também permite que a sua consistência emocional se destaque em retrospectiva. A consistência parece muitas vezes aborrecida quando presente, mas estabilizadora quando ausente. A estabilidade reconhecida após a ausência parece rara. Qualidades raras ganham peso emocional. O peso mantém as memórias a ressurgir. O ressurgimento fortalece a fixação. Outra coisa que acontece é que a imaginação emocional preenche as lacunas de forma mais vívida do que a realidade alguma vez poderia. A realidade limita a interpretação emocional, enquanto a imaginação a expande. A interpretação expandida cria cenários emocionais intensificados. Cenários intensificados parecem mais intensos do que os vividos. A intensidade ancora a atenção fortemente. Quando não persegue, a autoconsciência emocional pode aumentar da parte dela. Ela pode começar a notar padrões na forma como reage quando a atenção é retirada. O reconhecimento de padrões altera a compreensão emocional. A compreensão vem muitas vezes com desconforto emocional. O desconforto estimula a reflexão. A reflexão traz a sua ausência para o foco. Outro efeito novo é que os finais emocionais parecem incompletos em vez de concluídos. Perseguir dá uma sensação de continuidade. Parar introduz ambiguidade. A ambiguidade impede o fechamento emocional. Sem encerramento, a mente permanece engajada. O envolvimento mantém-no mentalmente presente. A sua contenção pode também ativar um sentido de responsabilidade emocional. Ela pode questionar se contribuiu para a mudança. A responsabilidade convida à honestidade emocional. A honestidade emocional pode ser desconfortável, mas esclarecedora. O esclarecimento inclui, geralmente, o reconhecimento do valor perdido. Este reconhecimento leva à reflexão frequente. Não perseguir também reformula o seu silêncio como intenção, em vez de passividade. O silêncio intencional parece significativo. O significado convida à interpretação. A interpretação alimenta o esforço mental. O esforço mental mantém a atenção emocional focada. O foco torna-se fixação. Outro resultado é que o controle emocional parece redistribuído. Em vez de se sentir emocionalmente centrada, pode sentir-se ligeiramente desequilibrada. O desequilíbrio emocional desencadeia um ajustamento interno. O ajuste requer consciência. A consciência regressa repetidamente ao catalisador. Você torna-se esse catalisador. Quando não corre atrás, a energia emocional que antes direcionava para o exterior fica armazenada na memória. A energia emocional armazenada ressurge de forma imprevisível. Este ressurgimento imprevisível parece intrusivo. A intrusão mantém a mente ocupada contra a sua intenção. Este envolvimento acontece geralmente quando menos se espera. Outra mudança subtil é que a curiosidade emocional pode transformar-se em projeção emocional. Ela pode começar a atribuir significado ao seu silêncio. A projeção preenche lacunas de informação. As lacunas preenchidas parecem reais emocionalmente. O realismo emocional fortalece o apego. O apego alimenta o pensamento contínuo. Não correr atrás permite também que a dignidade emocional defina a sua presença. A dignidade é sentida em vez de explicada. As qualidades sentidas permanecem por mais tempo do que as expressas. As impressões persistentes instalam-se no subconsciente. As impressões subconscientes ressurgem sem permissão. Este ressurgimento mantém-no mentalmente vivo.
Outro efeito novo é que a comparação emocional pode mudar de como ele se sente em relação a mim para como eu me sinto em relação a ele. Esta mudança move o foco emocional para dentro. O foco interno amplifica a emoção. A emoção amplificada procura a resolução. A resolução requer pensamento. O pensamento regressa a si. Quando não a persegue, surge uma nova dinâmica em que a antecipação emocional substitui a reação emocional. Em vez de responder ao que faz, ela começa a antecipar o que poderá fazer a seguir, o que a mantém mentalmente envolvida, mesmo na sua ausência. A antecipação ativa a imaginação, e a imaginação intensifica a emoção muito mais do que a realidade alguma vez poderia. Sem atualizações da sua parte, a mente dela cria possibilidades, cenários e significados que parecem reais emocionalmente. Estes significados gerados internamente são mais difíceis de descartar, porque vêm de dentro dos próprios pensamentos dela. Este envolvimento autogerado é o que o mantém a circular na mente dela. Outro efeito novo é que a sua não perseguição reformula o acesso emocional como algo conquistado em vez de presumido. Quando o acesso é presumido, perde valor psicológico. Quando se torna incerto, ganha peso. O peso força a avaliação e a avaliação mantém a mente a regressar ao assunto. Ela pode não rotular isso conscientemente como atração, mas a avaliação repetida mantém-no relevante. A relevância mantida sem contato é poderosa. Quando não a persegue, o ritmo emocional altera-se de uma forma que perturba a sua percepção do seu próprio ritmo. Ela pode ter sincronizado inconscientemente o seu ritmo emocional com a sua disponibilidade. Uma vez que este ritmo se quebra, ela sente-se um pouco fora de sintonia emocional. Estar fora de sintonia gera consciência, e a consciência convida ao ajustamento. O ajuste requer atenção, e a atenção mantém a sua ausência perceptível. A percepção alimenta o pensamento contínuo. Outra alteração ocorre quando a certeza emocional é substituída pela possibilidade emocional. A certeza permite o encerramento porque os resultados parecem decididos. A possibilidade mantém as portas mentalmente abertas. Portas abertas convidam a revisitar. Revisitar fortalece o vínculo emocional através da repetição. A repetição constrói familiaridade, mesmo sem presença. A familiaridade sem interação torna-se fixação. A sua falta de perseguição também transforma o poder emocional em mistério emocional. O poder que é visível torna-se previsível. O mistério exige interpretação. A interpretação consome energia mental. A energia mental investida repetidamente cria vínculo emocional. Este vínculo cresce silenciosamente porque parece autodirigido em vez de ser influenciado externamente. Quando não a persegue, deixa de reforçar uma narrativa emocional unilateral. Sem reforço, a narrativa enfraquece e fragmenta-se. As narrativas fragmentadas convidam à reconstrução. A reconstrução requer memória. A memória torna-se seletiva, focando-se em momentos emocionalmente carregados em vez de neutros. Estes momentos carregados repetem-se com mais frequência, mantendo-o presente nos pensamentos dela. Outro resultado é que o contraste emocional se torna mais nítido com o tempo, em vez de se tornar mais tênue. As interações subsequentes podem parecer menos ricas em nuances emocionais em comparação com o que ela vivenciou consigo. A riqueza na experiência emocional é memorável. Quando a riqueza desaparece, a mente procura-a no passado. Este foco no passado intensifica a saudade em vez de a diminuir. A sua contenção introduz também ambiguidade emocional em relação à intenção. A ambiguidade impede a definição emocional. Sem definição, a mente permanece empenhada. O envolvimento procura clareza, mas a clareza nunca chega. Este estado não resolvido mantém a atenção durante muito mais tempo do que uma rejeição clara ou uma busca clara alguma vez conseguiriam. Quando não se persegue, a independência emocional torna-se visível através da ausência, em vez da afirmação.
A ausência comunica confiança sem explicação. A confiança que não se expressa parece ancorada. A energia ancorada é sentida emocionalmente, não logicamente. Esta presença sentida permanece na memória mesmo quando se parte. Outro sinal recente é que a curiosidade emocional pode virar-se para dentro, para a autoavaliação. Ela pode começar a questionar-se como é que as suas ações influenciaram a mudança. A autoavaliação é desconfortável, mas absorvente. Pensamentos absorventes regressam à causa. Torna-se essa causa sem fazer nada. Não perseguir também permite que o investimento emocional se redistribua de forma desigual. Ela pode começar a investir mais pensamento do que você. O investimento desigual cria tensão. A tensão exige resolução. A resolução requer engagement. O envolvimento mantém-no mentalmente presente. A sua ausência de procura pode também provocar uma recalibração emocional dos padrões. O que antes parecia aceitável pode agora parecer insuficiente. Esta recalibração acontece silenciosamente através da comparação. A comparação aumenta a apreciação pelo que antes parecia emocionalmente equilibrado. A apreciação tardiamente reconhecida alimenta o arrependimento e a reflexão. Outro efeito é que o silêncio emocional dá significado simbólico às interações passadas. Palavras e momentos ganham camadas que não tinham antes. As camadas adicionam profundidade. A profundidade sustenta o interesse emocional. O interesse sem interação torna-se diálogo interno. O diálogo interno repete-se. Quando não se corre atrás, o tempo emocional estende-se em vez de se comprimir. Os momentos parecem mais longos porque são revisitados mentalmente. Os momentos revisitados ganham densidade emocional. A densidade aumenta o apego. O apego mantém a mente a circular pelos mesmos pontos emocionais. A sua falta de procura pode também mudar a percepção emocional da imediação para a permanência. Ela pode começar a considerar se a sua ausência sinaliza uma mudança duradoura. A permanência parece mais pesada do que a pausa. O peso atrai a atenção. A atenção detém-se no que parece irreversível. Outra dinâmica interessante é que a imaginação emocional pode substituir a memória emocional. Em vez de se lembrar do que aconteceu, ela imagina o que poderia ter acontecido. A possibilidade parece muitas vezes mais intensa do que a realidade. A intensidade amplia o envolvimento emocional. O envolvimento sustenta a fixação. Não perseguir também elimina os ciclos de reafirmação emocional. Sem estes ciclos, a mente não consegue acalmar-se. A inquietação aumenta. A inquietação procura uma resolução. A resolução é procurada no pensamento. O pensamento regressa a si. A sua contenção também pode redefinir os limites emocionais na percepção dela. Limites antes invisíveis tornam-se aparentes quando já não são ultrapassados. A consciência dos limites aumenta o respeito. O respeito muda a perspectiva emocional. A mudança de perspectiva aprofunda a reflexão. Outro resultado é que a ausência emocional pode ativar um sentido de risco emocional. O risco aumenta a atenção. A atenção apurada aguça o foco. O foco recai repetidamente sobre a variável que mudou. Você torna-se essa variável. Finalmente, quando não a persegue, permite que o significado emocional amadureça, em vez de ser consumido rapidamente. O consumo rápido embota o sentimento. O amadurecimento aprofunda-o. A emoção aprofundada integra-se na memória e na identidade. Quando a emoção se integra tão profundamente, ressurge repetidamente por si só. É por isso que, sem tentar alcançá-la, continua presente nos seus pensamentos muito tempo depois do término da interação.